Vimos que desde 1922, uma série de setores estavam questionando a, a capacidade, né, do pacto lá da turma do café com leite, né, São Paulo e Minas, de governarem o Brasil. Então estavam surgindo aí algumas manifestações. Nós vimos que surgiram manifestações originadas da classe média, só que a classe média, ela, nós já vimos isso também, né, pelos próprios valores de classe dela, ela não quer participar muito politicamente, ela não gosta muito de ir à rua, ela é contra radicalismos. Por outro lado, ela quer participar do aparato do Estado, né? Manifestações do operariado, principalmente após a chegada do PCdoB, né, ao cenário político, na esteira da vitória dos bolcheviques na Revolução Russa de 1917, em 22, surge o PCdoB aqui no Brasil, e também na cultura, né, digamos assim, né, o aparato chique, né, a nossa elite intelectual, né, propondo uma nova forma de enxergar aí as manifestações culturais. Então, nós vamos ter várias formas de manifestação. Faltava um grupo, que era o grupo ligado às oligarquias. Faltava essa cisão das oligarquias. E essa cisão vai acontecer, nós vamos estudar amanhã. Só que essa cisão, ela vai ser, digamos assim, mais catalisada, acelerada, não é? Através do tenentismo. O tenentismo é o braço armado dos descontentes da classe média, né? Aqueles jovens de classe média que iam para a academia militar, né? E acabavam aí ingressando no movimento. Então, a nossa aula hoje é uma aula sobre o tenentismo. Olha lá. Para começar, nós temos que entender basicamente quem são esses tenentes, né? Então, oficiais de baixa patente, embora nem todos fossem tenentes, né? Tínhamos até generais lá. A massa do movimento era composta por militares até a patente de capitão. Um outro major, uns pouquíssimos coronéis e uns 2 generais, tá? Eles estavam já pensando, eles entram no contexto histórico, né, desse Estado oligárquico do Brasil, que iria se encerrar também com a participação tenentista em 1930. Então, os tenentes são, sem dúvida nenhuma, personagens importantes para explicar a Revolução de 1930. Eles vão ser interventores, vão ser governadores, né? Interventor é o mesmo que governador nesse contexto, logo após a Revolução de 30, tá? Quem era aliado ao tenentismo? Olha que interessante. As oligarquias, então aqui é interessante a gente perceber, não vinculadas ao café, tá? Que começaram a ver que estavam mais perdendo do que ganhando com o café. Então, a oligarquia gaúcha, a oligarquia, parte da oligarquia nordestina. Sem dúvida nenhuma, as classes médias, porque os tenentes encarnavam esse processo, esse projeto da classe média de fazer reformas, e a classe média urbana, que estava crescendo, inclusive, de acabar com o Estado oligárquico, né? E as camadas populares, porque quando você fala em moralidade na política, em modernização dos costumes políticos e tal, você acaba atraindo não só a classe média, mas a classe média é a grande correia de transmissão, digamos assim, desses valores para as classes populares, né? Ela dispersa, ela espalha essas sementes para as classes populares, tá? E aí os tenentes acabam também contribuindo para substituir os cafeicultores por uma nova burguesia, né? A burguesia industrial brasileira que vai assumir após a Revolução de 1930. E eles vão agitar o país de 22 a 26, sem dúvida nenhuma, eles agitam mesmo o país, tá? No entanto,
a partir de 1930, não conseguem se manter no poder, né? Eles não conseguem se manter nem como interventores após 1930, após a Revolução de Getúlio Vargas. Eles ajudam Getúlio Vargas a chegar ao poder, mas eles não tinham aquilo que a gente chama de organicidade. Eles não estavam organicamente misturados à sociedade brasileira. Eles tinham, olha aqui, ó, uma visão golpista e militarista. Eles nunca foram democratas, né? Não que Getúlio Vargas fosse, né? Tá? Mas eles se opunham, né, a uma participação política estruturada. Eles nunca viraram partido político, tá? Eles nunca procuraram ter uma base real, mesmo que a classe média quisesse dar sustentação a eles, eles não queriam ter a sustentação de ninguém. Eles tenentistas, se achavam acima do bem e do mal, né? Acima do bem e do mal. Além disso, as elites agrárias que num certo momento os apoiaram, depois passaram a ser contra eles, né? Contra, porque os projetos tenentistas iam contra o poder dessas oligarquias que subiram com Getúlio Vargas, tá? Dentro do próprio movimento tenentista, dentro do próprio tenentismo, não havia muita coesão interna. Lá dentro tinha gente que defendia, que depois, por exemplo, vai defender o fascismo, que nem Filinto Miller, tem gente lá dentro que vai defender o socialismo, tem o Luiz Carlos Prestes, que vai virar comunista, tem o Oswaldo Aranha, que vai ficar com Getúlio até o fim da carreira de Getúlio Vargas, tá? Então, tem uma série de tem gente desse grupo tenentista, Ernesto Geisel e tal, que depois vão ser presidentes na República Ditatorial dos anos 60, 70 aqui no Brasil, e participaram, né, do movimento tenentista. Então, Olímpio Mourão, que também acaba sendo, era um tenentista, né, que acaba participando depois do governo militar. Então, nós temos aí uma série de divisões internas que impossibilita a manutenção do tenentismo como projeto de poder, tá? Além disso, né, quando a Revolução de 30 toma o poder, o exército se reorganiza, o Góes Monteiro, né, que era o ministro da guerra do Vargas, retoma a hierarquia do exército, né, manda os tenentes de volta para os quartéis, e lá nos quartéis eles são simples militares de baixa patente. Eles têm que obedecer os outros. Você pega um tenentista famosíssimo, famosíssimo, Juarez Távora. O Juarez Távora, quando ele volta para o exército, né, ele chegou a ser ministro de Estado. Quando ele volta para o exército, ele é tenente. E vai lá receber ordem, vai fazer coisas que os tenentes fazem. Né? Então, eles acabam também sendo desarticulados com a volta da hierarquia dentro do exército. Porque o exército se baseia, né? São 3 princípios: doutrina, estrutura e hierarquia. Então, eles têm que se adaptar à hierarquia quando voltam para os quartéis. Tá? Olha aqui, esse aqui é o Arthur Bernardes, né? Bagunçaram todo o governo dele, coitado. Né? Ele dizia que, como presidente, tinha sido um ótimo chefe de polícia. Foi durante o governo de Arthur Bernardes que o tenentismo se tornou mais atuante aqui no Brasil. Né? Olha aí. Então, as grandes lideranças do movimento tenentista que eu destaquei para vocês. O Luiz Carlos Prestes, que depois vai ser o maior líder comunista aqui do Brasil, né? Vai morrer em 1990, inclusive, tá? Luiz Carlos Prestes, vai ser comunista até o fim da vida. Quem quiser saber mais sobre Luiz Carlos Prestes, pode assistir aquele filme Olga, né? O Juarez Távora, um dos primeiros líderes tenentistas, né? Aquele que foi ministro e depois voltou lá para ser tenente no quartel. Eduardo Gomes, que foi candidato à presidência da República por 3 vezes e foi derrotado, foi o criador da FAB, né, o primeiro brigadeiro da FAB, da Força Aérea Brasileira aqui no Brasil. O tenente João Alberto, que foi governador, né, interventor aqui em São Paulo. Falta um S aqui, Lins de Barros, né?
João Alberto Lins de Barros, um tenente pernambucano, que foi determinado que ele seria interventor aqui em São Paulo durante a Revolução de 32, o general Miguel Costa, que foi o grande líder, junto com Luiz Carlos Prestes, da coluna Miguel Costa Prestes, Siqueira Campos, que foi um dos 18 do Forte, né? E um dos 2 sobreviventes lá da chacina, né? Após a marcha dos 18 do Forte de Copacabana. Isidoro Dias Lopes, que foi o grande chefe local da Revolução de 32 em São Paulo. Né? Então você vê, na Revolução de 32 em São Paulo, o João Alberto, que havia sido companheiro do Isidoro Dias Lopes, estava em lados opostos agora. Ernesto Geisel, que foi presidente do Brasil, de 74 a 79, foi até presidente da Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso, outro dia, né? Arthur da Costa e Silva, que também foi presidente aqui do Brasil. Olha quanto presidente que deu esse movimento, né? Tá? Olha aqui, ó. Né? E o irmão do Juarez Távora, o Joaquim Távora. O Arthur da Costa e Silva, inclusive, foi o cara que assinou o AI-5, né? O Ato Institucional número 5. Joaquim Távora, irmão do Juarez, que era também um dos líderes aqui e que apresentou os chamados tenentes civis para os tenentes militares, né? Tenentes civis que eles não tinham patente, né? Como Oswaldo Aranha, que foi ministro das Relações Exteriores de Getúlio Vargas, e Virgílio de Melo Franco, que também foi ministro de Getúlio Vargas. Então essas são apenas algumas das grandes lideranças desse movimento aí, tá? A grande questão, então, já começa ali, ó, na sucessão de Epitácio Pessoa, antes de começar o governo do Arthur Bernardes. Tá? São Paulo e Minas, os chamados grandes estados, conseguem impor Arthur Bernardes, que era mineiro, tá? Fazendo aí com que haja uma disputa interoligárquica, fazendo com que surjam os primeiros, né, ó, a chamada reação republicana e os primeiros levantes dos tenentes. Eu coloquei todos aqui, mas o que mais nos interessa é esse, né? A revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Então, 18 tenentes, né? 18 integrantes do movimento tenentista, percebendo que o movimento deles de desestabilizar o governo recém-eleito de Arthur Bernardes iria fracassar. Eles pegam uma bandeira do Brasil, cortam em 18 pedaços, 17. Cada um pega um pedaço da bandeira, né, os 18 do Forte de Copacabana eram 17, e saem marchando lá pela praia de Copacabana. Por que 18? Né? Porque enquanto eles estavam marchando, se juntou a eles um civil, né? E aí desses 18, foi mandada uma força para reprimi-los, somente 2 sobreviveram, né? O Siqueira Campos, que eu falei... Eita peste. O Siqueira Campos, que eu falei agora há pouco, e o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Tá? A própria elite já estava descontente. Olha aqui, ó. A reação republicana apresentou como candidato simbólico contra Arthur Bernardes o cara que já havia sido presidente antes, o Nilo Peçanha. Mas ele acabou sendo derrotado. Mas isso aqui demonstra que já entre a própria elite já estava descontente, né, com a situação da política brasileira dominada pelos chamados grandes estados, São Paulo e Minas Gerais. Então, se eu tenho grandes estados, é porque eu estou dizendo que os outros são pequenos, né? Tá? E os pequenos começam a se movimentar, a se articular. Tá? Muito bem. Aí então nós temos a rebeldia dos tenentes surgindo, né? A marcha dos 18 do Forte de Copacabana, em 5 de julho de 1922, contra o governo do Arthur Bernardes, né? Ele ganhou, tá? Ele ganhou. Tentaram impedir a posse dele, né? O establishment estava se dividindo, né? Tentam impedir a posse de Arthur Bernardes com a revolta dos 18 do Forte, mas ela acaba não dando certo, né? Porque, eu repito, os tenentes não tinham a ideia de mobilizar o povo contra o Arthur Bernardes.
Eles queriam fazer uma quartelada ali, né? Nós por nós mesmos, nós é que vamos fazer um negócio aqui, ninguém se mete, tá? A própria eleição do Arthur Bernardes já foi complicada. Inclusive, apareceram lá umas cartas falando mal do Exército, criticando o Exército, e a autoria dessas cartas, durante o período eleitoral, foi atribuída a Arthur Bernardes, é o episódio das cartas falsas, ó, né? Só que acaba ficando provado depois, né, que ele não tinha sido o autor, mas foi usado isso como desculpa, tá, para tentar aí bagunçar a posse dele, né? A ideia a ideia das oligarquias anticafeicultoras, né, era tentar pôr o Nilo Peçanha, um cara por fora do establishment, né, da elite política, tá? Por quê? A ideia, de novo, né, que a política de valorização do café, vocês se lembram? Aquela em que o governo comprava os excedentes de café, né? Digamos assim, favorecia São Paulo e Minas e prejudicava o resto do Brasil. Havia uma socialização das perdas. E as elites já não estavam mais dispostas a trocar domínio político por perdas financeiras. Então elas queriam uma mudança nisso. Não deu certo. Arthur Bernardes assumiu, mas os tenentes não se desarticularam. Tá? Aqui essa imagem horrível que eu peguei é uma imagem da Marcha dos 18 do Forte pela praia de Copacabana, né? Aqui é o único civil que se juntou a eles e acabou morrendo também. Bom, aí esses caras, os tenentes, mudam a sua base de atuação do Rio de Janeiro, que era a capital, onde havia uma repressão muito mais forte, para São Paulo. Por quê? Porque São Paulo tinha as ferrovias que permitiam levar o movimento para o interior, né? E também a força pública aqui de São Paulo, que depois deu origem à PM, ela era muito melhor equipada do que o exército brasileiro. Então ela poderia fornecer armamentos e soldados para os tenentes. E, novamente, eles não tinham um objetivo de longo prazo, estratégico, de se juntar à população. Eles querem uma modernização conservadora, de cima para baixo. Tá? Eles queriam agora derrubar Arthur Bernardes. Já que Arthur Bernardes assumiu, nós não conseguimos impedir, vamos tentar fazer com que ele seja derrubado. Veja, eles já não falavam mais em nome do exército. Eles não estavam lá para vingar a honra do exército que havia sido manchada pelas críticas no episódio das cartas falsas. Eles estavam agora dizendo representar os interesses nacionais. Eles não estavam lá mais em nome da Força Armada apenas, mas dos interesses nacionais, interesses que eles achavam representar, tá? Bom, o objetivo deles, então, segundo eles mesmos diziam, era esse aqui, ó, republicanizar a República, fazendo com que os princípios liberais da Constituição de 1891 fossem cumpridos, né? Porque eles não eram, né, eleições livres, democratização, Estado laico, equilíbrio de poderes. Eles não estavam contestando as elites, eles estavam querendo uma radicalização, talvez, da própria dinâmica da República, o que foi impossível, né? Em 1924, eles permitiram que aqui em São Paulo, dia 5 de julho, de novo, 2 anos depois do episódio dos 18 do Forte de Copacabana, né? Então, 2 anos depois, eles começam um levante aqui em São Paulo. E aí vamos ter levantes em outros estados, só que não deu em nada isso aqui não. O único que de fato rendeu alguma coisa foi esse aqui, ó, o levante no Rio Grande do Sul. Tá? Os gaúchos vão depois se juntar aos revoltosos de São Paulo. Aqui em São Paulo, eles permitiram que a população saqueasse armazéns, vagões ferroviários, sabe? Que as pessoas roubassem as coisas e tal. Bem, e isso causou um certo temor na própria classe média, que deveria ser o ponto de apoio deles,
que viram isso como desordem. O governo central, inclusive, bombardeou o centro da cidade de São Paulo, e eles acabaram se retirando de São Paulo. Foram lá para Foz do Iguaçu, no Paraná, né, na fronteira com o Paraguai. E lá no Paraguai, a coluna de São Paulo se juntou, do Miguel Costa, se juntou com o grupo de soldados que veio do Rio Grande do Sul, se juntou a eles. E aí eles formaram a coluna Prestes. O que eles desejavam, então? Primeiro, voto secreto, acabar com a corrupção, né? Quer dizer, mais ou menos o que a classe média fala até hoje, né? Acabar com a fraude eleitoral, vamos acabar com esse negócio aí, hein? Olha lá, representação política por Estado de uma forma verdadeira, sendo que o voto das pessoas deveria ser respeitado, liberdade de imprensa e pensamento, desde que representasse o pensamento deles, né? Diminuir o poder do presidente, restabelecer o equilíbrio entre judiciário, legislativo e executivo, porque o executivo tinha preponderância, permitir que o poder judiciário atuasse coibindo abusos de autoridade dos outros poderes, moralizar o poder legislativo, fazendo com que deputados e senadores não se vendessem, não se corrompessem, representassem os seus eleitores, centralizar o Estado, evitando aquele efeito deletério do federalismo, né? Olha aqui, a correção dos excessos da descentralização federativa, em que os estados têm poder demais, eles queriam concentrar mais poder, eles diziam que o Brasil era composto por 20 feudos, né? Então eles queriam acabar com isso, queriam centralizar o poder, tá? Muito bem. Não conseguiram apoio, até porque permitiram saques e desordens, e aí o fracasso do movimento faz com que, como eu disse, o Luiz Carlos Prestes, que saiu lá do Sul, ele era um capitão do exército naquela época, juntou-se à divisão paulista, né, comandada pelo general Miguel Costa, em Foz do Iguaçu. E foram fazer o quê? Foram andar pelo interior do país. Né? É a famosa coluna Prestes que vai se estabelecer. Né? Então, é a formação da coluna Miguel Costa Prestes, que entraria para a história com o nome de coluna... O cara está vendo peixe aqui. Coluna Prestes, olha aqui. Tá? Então, andar pelo interior para tentar levantar o povo contra o governo Arthur Bernardes. Não conseguiram, né? Militarmente, eles foram um sucesso. Eu coloquei aqui os aspectos táticos deles, né? A famosa guerra de guerrilhas, né? Então, fugir ao combate tradicional, pequenos grupos, recuar quando o inimigo avança, tá? Fazer com que cada líder de pelotão tenha uma grande autonomia quando está em campo, ficar longe das grandes cidades, capturar armas e munição do inimigo para poder ir se mantendo, respeitar a população local, enfim, as famosas táticas de guerrilha. Dizem que esse conjunto de táticas serviu depois como inspiração para Mao Tse Tung na longa marcha que ele empreendeu. Vou fechar a porta aqui. Pescada branca. Pescada branca e sardinha. Ah, meu Deus. Muito bem. Então, fugir aos combates tradicionais. Dizem que ele serviu de inspiração para o Mao Tse Tung na Revolução Chinesa. Aí o capitão Luiz Carlos Prestes, né? Também chamado de o Cavaleiro da Esperança. Cavaleiro da Esperança, que depois vai ser comunista, vai ser perseguido aí. Bem, a coluna Prestes percorreu então todo o Brasil, nunca foi derrotada, mas também não venceu a guerra, né? Acabou não se misturando com a população local pelo próprio modelo, né, político adotado pelos tenentistas, né? E esse isolamento acabou custando a desarticulação do movimento, que se internou, uma parte dele na Bolívia e outra parte no Paraguai.
último levante tenentista, já no finalzinho do governo do Arthur Bernardes, em 1926, né, para impedir a posse do Washington Luiz. Também foi um fracasso. Tá bom? Bem, aqui é o mapa da coluna Prestes, né, pessoal? Então, aquilo que eu falei, né, o Luiz Carlos Prestes sai aqui do sul e depois junta-se com a divisão paulista em Foz do Iguaçu, né? E aí eles vão subindo, subindo. Aí, inclusive aqui no interior, né, do Nordeste, eles tiveram que enfrentar o Lampião, né? Lampião. Quando eles andaram pela Bahia, foi muito difícil, né? Foi muito terrível andar pela Bahia. E depois eles vão voltar e vão se instalar, principalmente na Bolívia e uma parte aqui no Paraguai, tá? Então você imagina um corpo militar andando pelo interior do país aí. E aí depois eles vão ser recrutados só para participar, aqui de novo, né? Só que um pouco mais detalhado. O que tiver em verdinho aqui é a ida, o que tiver em vermelhinho aqui, marronzinho, é a volta. Eles vão ser recrutados para participar do governo de Getúlio Vargas, né? Para apoiar a revolução de Getúlio Vargas, tá? Eles não tinham um projeto político, né, como eu já falei, essas lideranças aí isoladas, né, e acabam depois se aliando a Getúlio Vargas, mas isso nós já vamos ver amanhã. Tá bom? Muito bem. Esse então é a nossa aulinha aqui sobre a coluna Prestes. Eu queria só que vocês dessem uma olhada no exercício, né? Ó, tem um exercício, dois exercícios aqui. Vamos dar uma olhadinha? Os exercícios estão na página 318. Ó. Tem aqui o mapa da coluna Prestes, né? E aí tem o primeiro exercício, que diz o seguinte, vamos lá. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Em tempos de forte turbulência republicana, essa turbulência marcada pelo surgimento da reação republicana, né? 22, converteu-se em marco simbólico de rupturas e vontade de mudança. Lembra? PCdoB, Semana de Arte Moderna, Tenentismo. Eventos como a Semana de Arte Moderna, o Levante Tenentista e a criação do Partido Comunista, e também a conturbada eleição presidencial, Nilo Peçanha, da reação republicana, contra Arthur Bernardes, do Café com Leite. Sepultaram simbolicamente a velha república e inauguraram uma nova época. Pode-se afirmar que a situação descrita decorre, sobretudo, do crescimento urbano, né, e das classes médias, inclusive com representantes num tal de Partido Democrático, né, que tinha aqui em São Paulo. Bom, para nós encerrarmos a aula, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a publicação das cartas falsas, olha lá, atribuídas a um dos candidatos à presidência da República, o Arthur Bernardes, ainda em 1921, teve como consequência o surgimento do tenentismo, né? A oposição dos jovens oficiais a Arthur Bernardes, tá? Então iniciou-se aí o tenentismo. Portanto, alternativa A. Bem, desse material eu vou pedir para vocês fazerem o resumo, tá? Dessa parte aí. Deixa eu só ver qual que é a página, que eu já falo para vocês. É caderno... livro texto número 4 já, né? Ó, essa parte aqui, quer ver? Que vai falar sobre o tenentismo. Então, o resumo dessa aula começa na página 9. Posso mandar o link sim, peraí. Já tem um link aí. Vou mandar de novo, pronto. O resumo começa na página 9 e vai até a página 12. Quando aparecer a Revolução de 30 e o governo Washington Luiz, pode parar. Tá bom? Alguma colocação, algum problema? Tudo bem? Então tá. Até amanhã a gente se encontra
para continuar com a nossa aula. Tchau, tchau.